Seja bem-vindo ao canal, o seu lugar para reviver os maiores momentos do futebol, as histórias mais emocionantes e os craques que fizeram história no esporte. Aqui, você encontra tudo sobre as grandes lendas do futebol, curiosidades, análises e muito mais. Se você é apaixonado pelo jogo, já sabe, esse é o seu canal. Romário de Souza Faria, o Baixinho, é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e mundial. Sua trajetória na seleção brasileira foi marcada por momentos inesquecíveis, gols decisivos e uma personalidade que conquistou o coração dos fãs. Romário estreou pela seleção em 1987 e logo se destacou por sua habilidade, visão de jogo e, claro, sua incrível capacidade de fazer gols. Mas foi na Copa do Mundo de 1994 que ele consolidou seu lugar entre os imortais do futebol. Na Copa de 1994, Romário foi o principal nome da seleção brasileira, liderando o time rumo ao tetracampeonato. Com sua calma e frieza frente aos goleiros adversários, ele marcou gols essenciais, incluindo o gol que selou a vitória contra os Estados Unidos nas quartas de final e outros momentos de pura magia. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para você. E agora, bora mergulhar em uma história que vai te deixar na torcida até o último minuto. Título: Romário, a história do baixinho que conquistou o mundo e levou o Brasil ao tetracampeonato. Romário, o gênio do futebol que conquistou o mundo e fez história na Copa de 1994. Seu desempenho não foi apenas técnico. Romário também trouxe à seleção uma confiança que faltava, sendo a peça-chave de um time equilibrado e talentoso, que se consagrou campeão mundial, com uma vitória histórica sobre a Itália na final. Além disso, Romário tem um legado único. Com mais de 50 gols marcados pela seleção brasileira, ele não é apenas um dos maiores artilheiros da história do Brasil, mas também um símbolo de raça, talento e amor ao futebol. A Copa do Mundo de 1994 foi um marco histórico para o futebol, não apenas pela qualidade das equipes e das partidas, mas também pelo fato de ser realizada nos Estados Unidos, um país que até então não era tradicionalmente ligado ao futebol. A competição aconteceu entre 17 de junho e 17 de julho de 1994 e foi vencida pelo Brasil, que conquistou seu quarto título mundial, o tetracampeonato. Essa Copa é especialmente lembrada por muitos por conta da grande campanha da seleção brasileira, e em particular, pelo papel de Romário, que foi um dos maiores destaques da competição. Aqui estão alguns pontos-chave que detalham a Copa de 1994. O Brasil chegou à Copa de 1994 com uma equipe muito forte, treinada por Carlos Alberto Parreira, mas também com uma pressão para recuperar a hegemonia do futebol mundial após a frustrante eliminação nas semifinais da Copa de 1990. Romário, o Baixinho, foi o grande nome da competição. Com uma habilidade técnica impressionante, ele foi o principal responsável por muitos dos gols da seleção, mostrando sua frieza diante dos goleiros adversários. Ele teve uma parceria fantástica com Bebeto, formando uma dupla ofensiva letal. Romário foi o artilheiro da seleção brasileira na Copa de 1994, marcando 5 gols, incluindo gols decisivos em jogos-chave, como na vitória por 3-0 sobre os Estados Unidos nas quartas de final, e outros momentos marcantes da campanha. A final da Copa de 1994 foi um jogo extremamente tenso, que terminou 0-0 após os 90 minutos e a prorrogação. Romário, apesar de não ter marcado, teve uma participação fundamental no ataque e em toda a dinâmica do time. O título foi decidido nos pênaltis, e o Brasil venceu por 3-2, com Tafarel defendendo um pênalti crucial. O Brasil se sagrou campeão pela quarta vez, e o técnico Parreira foi muito elogiado pela sua abordagem tática eficiente. A decisão entre Brasil e Itália foi dramática e acabou sendo resolvida nos pênaltis, após um empate de 0-0. Foi um jogo de muita tensão, onde a seleção brasileira não conseguiu converter as várias chances de gol durante o tempo normal e a prorrogação. No entanto, nos pênaltis, o Brasil foi mais eficiente e conquistou o título. Os principais batedores brasileiros foram Dunga, Romário e Bebeto, e Tafarel se tornou um herói ao defender o pênalti do italiano Roberto Baggio, que havia sido um dos maiores destaques do torneio até aquele momento. A Copa de 1994 é uma das mais lembradas pela torcida brasileira por diversos motivos, incluindo a volta ao topo do futebol mundial, a maestria de Romário, e a solidez tática da seleção. Até hoje, a seleção de 1994 é considerada uma das melhores de todos os tempos, e a atuação de Romário é uma das mais memoráveis da história das Copas. Se você for fã de futebol e histórias como essa, inscreva-se no nosso canal. Temos muitos mais vídeos sobre os grandes momentos do esporte.